Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tejendo Redes. Eu me chamo Lídia Preciado e este é um espaço de entrevistas produzido pelo Instituto Sustentabilidade América Latina e Caribe. Nesta edição, convidamos lideranças que atuaram e continuam atuando de maneira protagonista quando o assunto é sustentabilidade eclesial. Na conversa de hoje, vamos conhecer mais sobre as contribuições do reverendo pastor Nestor Friedrich. Nestor Paulo Friedrich tem 64 anos e é casado com Sofia, professora de geografia aposentada. Pai da Paula, 36 anos, e da Laura, 29 anos. É também vô da Helena, que tem 5 aninhos. Atua como pastor na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ISLB, desde 1983, portanto, há 39 anos. Formado em Teologia pela Faculdade SEST em São Leopoldo, Nestor trabalhou em 3 paróquias na cidade de Canguçu, Doutor Maurício Cardoso e Nova Hartz, todas no sul do Brasil. Depois da segunda paróquia, voltou aos estudos e realizou uma pós-graduação na área da Bíblia, Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Em 2003, foi convidado pelo então presidente eleito da ISLB, pastor Walter Altmann, para assumir a função de secretário-geral da ISLB. Exerceu esta função por 8 anos, depois foi eleito para a função de pastor-presidente, também por 8 anos. Atualmente atua na Faculdade SEST e na função de vice-presidente da Federação Luterana Mundial para a região América Latina e Caribe até 2023. Com esse currículo mais do que recheado, te cumprimentamos, Nestor. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma alegria muito grande poder participar desse momento e de poder compartilhar algumas ideias e experiências. Que alegria te ter aqui, Nestor. Então, Nestor, para iniciarmos esse bate-papo, gostaríamos de resgatar sua contribuição no que diz respeito à consolidação do conceito de sustentabilidade eclesial e também do Instituto Sustentabilidade na região. Como se deu sua participação nessa história? No exercício do pastorado, uma pergunta sempre me acompanhou. Que condições são necessárias para dar conta da missão de Deus? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a estrutura que a gente precisa? E eu sempre pensei no básico, no que é necessário para realizar essa tarefa. E eu entendo que sem uma boa estrutura, uma boa organização, desde a comunidade até a dimensão nacional da igreja, sem os meios necessários, desde recursos financeiros até lideranças e ministros e ministras qualificados e qualificadas, sem pessoas comprometidas com a causa do reino e a instituição, não tem como a gente dar conta dessa tarefa. Eu penso numa estrutura funcional, que não vive em função de si mesma, mas que é capaz de perceber os desafios do contexto e dar suporte às diferentes demandas na missão de Deus que acontecem lá na comunidade. Em 2003, eu assumi a função de secretário-geral da ISLB. Nesse momento, na ISLB, estava em vigor o Plano de Ação Missionária da ISLB, o PAMI, que existe até hoje. Na época, se falava em recriar e criar comunidades juntos. Nenhuma comunidade sem missão, nenhuma missão sem comunidade. E era óbvio que também na sede da igreja era importante implementar este plano. Então, à luz do PAMI, iniciamos um processo de avaliação, reestruturação e reflexão acerca das demandas que haviam na base da igreja. E como, enquanto Secretaria-Geral, poderíamos dar suporte
apoio e assessoria às comunidades. E a palavra-chave naquele momento era planejamento. O conceito sustentabilidade ainda não estava presente. Em 2006, por ocasião da Conferência de Lideranças das Igrejas, membro da Federação Luterana Mundial para a América Latina e Caribe, realizada na Costa Rica, o coordenador da região naquela época, o pastor Martin Jung, ele me convidou para falar sobre a experiência da ISLB na área do planejamento, com foco agora sim no conceito sustentabilidade. Nessa reunião foi a primeira vez que a gente usou, na agenda estava a palavra sustentabilidade. Bom, nessa reunião, então, eu propus a seguinte reflexão, que a concepção de sustentabilidade eclesiástica, ela consiste na convergência adequada entre a missão integral de Deus, ou seja, a atividade fim da igreja. Qual é que é a atividade fim da igreja? A martiria, ou seja, a evangelização, a diaconia, a koinonia, a comunhão, a liturgia, com a atividade meio, isso é, a gestão da igreja eclesial, responsável, eficiente e cuidadosa dos recursos que ela tem. Naquela reunião, eu propus mais um conceito, ao lado desses outros quatro, o conceito de oikonomia, economia, ou seja, o exercício da administração da casa. Oikos, casa, nomos, as regras da casa. O que já estava claro naquela época, com aquelas lideranças, as igrejas luteranas da América Latina e Caribe, era que sustentabilidade não era só sinônimo de finanças. E na discussão que aconteceu naquela reunião, naquele encontro, algumas necessidades ficaram muito evidentes. Uma delas foi a necessidade de trabalhar a identidade confessional. Ou seja, a sustentabilidade tem a ver com identidade confessional, a qualificação das lideranças, a formação teológica de ministros e ministras das igrejas. Mais ainda, o pessoal dizia assim, nós precisamos nos apropriar das ferramentas do planejamento estratégico, sair do improviso, do impulso. Mais ainda, nós refletimos e analisamos e avaliamos o modelo de igreja e o tipo de exercício de ministério que estava em vigor em nossas igrejas e qual era a viabilidade financeira, né, desse modelo de igreja e também desse tipo de exercício de ministério. Nós precisávamos superar a vulnerabilidade financeira das igrejas, ou seja, superar os esquemas de dependência que havia, de dependência financeira, que envolve os projetos de recursos das cooperações internacionais. Então, desde 2006, as igrejas começaram a repetir muito seriamente o tema sustentabilidade. Muitas fizeram o exercício do planejamento. E uma coisa ficou muito evidente, que esse tema da sustentabilidade, ele permaneceria uma ficção se a gente não investisse na área da formação, em todos os níveis, básico, geral, de colaboradores, lideranças, ministros e ministras. E para dar conta dessa dimensão, foi instituído, então, pelas igrejas da América Latina e Caribe, da Federação Luterana Mundial, em outubro de 2013, quando eu ainda estava no exercício da presidência da ISLB, o Instituto de Sustentabilidade. O Instituto de Sustentabilidade, então, ele está sediado institucionalmente na Faculdade Zeste, e desde o começo, desde o seu princípio, é uma coisa das igrejas luteranas e teve um apoio muito grande, então, também da ISLB. Isso é um pouco assim da retomada histórica desse processo todo. Muito obrigada, Nestor. Bem interessante ver esse caminhar histórico, mas também como você nos mostra 4 pontos gigantes que sustentam a sustentabilidade, né? A importância da formação, o trabalho da identidade, nesse caso da identidade luterana, poder viabilizar ou encontrar novos jeitos de trabalhar o tema da economia e poder superar essas dependências, né? E mostrar que a sustentabilidade é muito mais do que a gente entende. Bem interessante te escutar, Nestor. Então,
vamos para a seguinte pergunta. Nestor, a partir do que acabou de nos relatar e da sua experiência com o tema ao longo dos anos de forma mais ampla, gostaríamos de propor a seguinte dinâmica. Como você explicaria a alguém o significado de sustentabilidade das igrejas no contexto de América Latina e Caribe? Quem quer construir uma casa, antes de a gente construir, a gente planeja onde vai construir. Não dá para sair construindo sobre a areia, por exemplo. Se a gente fizer isso, essa casa não vai ter sustentabilidade. Por quê? Porque diante de qualquer temporal, intempérie, chuva ou vento, ela não vai resistir, ela vai ser destruída. A prudência ensina a gente, e Jesus já ensinou isso, a construir sobre um fundamento firme, sobre a rocha. Além disso, antes de construir, é necessário também a gente calcular para ver se haverá dinheiro suficiente para concluir a obra. Se não tiver dinheiro suficiente, a gente corre o risco de não concluir, ou, quem sabe, de ter que vender, ou de ficar sem nada. A sustentabilidade, ela tem a ver exatamente com essa busca de condições favoráveis para dar conta das necessidades, da viabilidade daquilo que queremos realizar, das condições para dar conta do presente sem comprometer o futuro. Sustentabilidade não combina com improviso. A gente improvisou muito na igreja, com ingenuidade também, ou fazer de qualquer jeito só porque se trata da igreja. Uma pergunta que eu sempre fazia, enquanto secretário-geral, na conversa com lideranças era: se é para a igreja, qualquer coisa serve? Ou seja, se nós quisermos viabilizar que isso aconteça e que isso tenha também presente e futuro, a gente precisa refletir e pensar bem o que nós vamos fazer. E, mais ainda, né, há demandas para a igreja que não são diferentes de outras instituições. Nós abraçamos a missão de Deus enquanto corpo de Cristo no mundo. Como esse corpo de Cristo dará conta da missão? Essa pergunta. Num corpo, por exemplo, não dá para mexer de qualquer jeito. É necessário respeitar cada parte em sua função para que a saúde do corpo seja preservada. Ou seja, num corpo, também na igreja, nós precisamos de relações saudáveis. A sustentabilidade, né, de uma igreja, ela depende de relações saudáveis. E essas relações saudáveis fazem toda a diferença. O princípio ético do cuidado é fundamental. Esse corpo chamado igreja necessita de pessoas capacitadas, com formação teológica, pessoas que cuidam das demandas legais e administrativas. Essas normalmente a gente não vê, mas elas são fundamentais. Mais ainda, né, a igreja, de repente, precisa de um local onde as pessoas vão se reunir para trabalhar, elas também vão ter que se locomover, viajar. Nós também temos salários para pagar, a subsistência de ministros, ministras, ou seja, recursos financeiros são fundamentais para a missão. Tudo isso precisa ser organizado, planejado, para que a atividade fim da igreja, ou seja, a evangelização, a comunhão, a diaconia, a celebração, a liturgia e a atividade meio, a economia, aconteçam de uma forma harmônica e equilibrada. Então, o exercício de buscar a sustentabilidade, ele passa por essa reflexão toda de pensar a igreja, de buscar o equilíbrio entre atividade fim e atividade meio. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de estar construindo sobre areia. E aí, logo mais adiante, a gente vai perceber que nós não temos forças para continuar. E nós temos que fazer as coisas com força, de uma forma que a gente também tenha presente e futuro nesse processo todo. Muito interessante esse exemplo da construção de uma casa, né? Construção, como planejar, construir e pensar no futuro para que seja uma casa que vai ter uma harmonia, que vai estar em equilíbrio, pensar todas as opções, né? Então, Nestor, com isso, e já tendo em conta, e também sabemos que a sustentabilidade no contexto eclesial é um desafio,
realmente, né? Não é só uma tarefa. Poderia comentar um pouco sobre as principais dificuldades de aplicar esse conceito na prática? Quando a gente fala em planejamento, em sustentabilidade, o desafio é pensar. Pensar. Pensar no que é necessário ser. Pensar no que é necessário fazer. Ter em conta que a gente é igreja de Jesus Cristo. Nós não somos uma empresa, não dá para confundir a igreja com uma empresa, mas a igreja não pode abrir mão também dessas ferramentas de planejamento, de organização, de reflexão e de ter estratégias. E o planejamento, né, é o quê? Planejamento é definir o foco, a missão, o que é prioridade. E mais ainda, para mim, o desafio muito grande enquanto secretário-geral, uma pessoa que estava à frente da de uma equipe de pessoas, e também na função de pastor-presidente, é o desafio de fazer com que um grupo de pessoas trabalhem juntas, que andem na mesma direção, que pensem numa mesma perspectiva, não é pensar igual, mas pensar na mesma perspectiva, que lutem pelas mesmas coisas, pela mesma causa. Ou seja, a igreja, ela é mais do que uma simples estrutura. Ela não deixa de ser uma instituição também, que, para o bom funcionamento, ela precisa de uma estrutura funcional. Eu sempre dizia assim, a questão não é porque muitas pessoas xingam a igreja, a estrutura, essa coisa toda. Eu dizia, nós não estamos idolatrando a instituição, mas, né, nós precisamos de uma estrutura mínima para dar conta, né, daquilo que nós queremos fazer. Ou seja, ter clareza do projeto de igreja pelo qual trabalhamos. A missão e a visão, por exemplo, da ISLB são a expressão de um projeto de igreja. Isso é fundamental. Saber que eu estou trabalhando em função de uma causa maior, a causa do reino. E isso é que me mobiliza, isso é que me apaixona nesse processo todo. Mas, infelizmente, a visão, muitas vezes, de igreja eclesiológica, em alguns círculos da igreja, parece que não vai além do próprio umbigo. Então, é o desafio de ultrapassar essa visão, muitas vezes, de umbigo para uma visão do todo, do conjunto, do corpo, né, da igreja, desse corpo de Cristo que é a igreja, e os desafios em que isso implica, né, para que ela dê conta da missão que ela abraçou enquanto tal. Nossa, Nestor, super hermoso escutar isso, também porque sinto que nos mexer para, no geral, nas nossas igrejas da região, América Latina e Caribe, abrir os olhos, não, como não só uma questão da ISLB, mas também muitas vezes ficamos isso, né? Nos olhando o próprio umbigo e esquecemos da comunhão, esquecemos de que todas e todos podemos nos ajudar, e é isso, novamente, não? O equilíbrio, harmonia, encontrar eficácia, planejar, maravilhoso. Nestor, há mais de 15 anos que o tema sustentabilidade das igrejas faz parte da pauta latino-americana. Que impactos positivos você percebeu e pode relatar a partir das experiências de sustentabilidade das igrejas? Uma coisa que me alegra muito é o quanto as igrejas, né, no contexto latino-americano e caribenho, elas abraçaram, por exemplo, a causa da formação da liderança, das lideranças, mas também a formação de ministros e ministras, né? E de quanto o próprio Instituto de Sustentabilidade ajudou, por exemplo, nesse processo de refletir o planejamento, né? E também a questão, por exemplo, da mediação de conflitos e por aí vai. Mas eu queria me ater um pouco à ISLB, nesses últimos 16 anos. O tema da sustentabilidade, eu diria assim, ele envolveu todas as instâncias da ISLB. Esse exercício a gente fez, de procurar envolver todo mundo. O plano de ação missionária da igreja, ele é uma realidade, continua sendo, e isso é ótimo, ou seja, a gente vai crescendo nesse processo, né? E vai incorporando essa ideia de sustentabilidade, de planejamento, de olhar o conjunto, de buscar o equilíbrio. Então, desde a presidência, secretaria-geral, pastores, pastoras sinodais, sínodos,
conselho da igreja, ministros, ministras, lideranças, e nós também buscamos, isso é fundamental, assessorias profissionais nessas áreas, assessorias especializadas, né? A gente foi crescendo nesse processo todo. E uma coisa que para mim sempre é muito importante é a leitura que a gente faz do contexto da igreja, o que está acontecendo. E aí, de levar muito a sério as avaliações, as fragilidades, as crises financeiras, os sofrimentos, as críticas, e nós recebemos muitas críticas, as mudanças no cenário nacional e internacional, e as demandas com as quais éramos confrontados no dia a dia. E desse processo todo que eu chamo de mutirão, onde muitas pessoas estavam envolvidas, que aconteceu ao longo de quase 16 anos, resultaram 7 programas, que hoje configuram, então, as prioridades de gestão da ISLB. Eu queria destacar isso. Por exemplo, desses programas, um deles é o programa de acompanhamento a estudantes de teologia. A igreja não espera mais os estudantes se formarem. Ela quer conhecer os estudantes já no processo da formação deles. O acompanhamento a ministros e ministras, ou seja, de como nós podemos fortalecer os ministros e ministras no exercício da sua tarefa lá na base, na comunidade. O fortalecimento da ação comunitária, de pensar e continuar aprofundando o tema da missão, tá? E do exercício do planejamento. A habilitação ao ministério, esse processo todo de quem quer ser ministro e ministra da igreja, de tal forma que ele conheça, né, a instituição na qual ele vai trabalhar, né, na qual ele vai dedicar a vida dele, né, nesse contexto. A qualificação da ação missionária, a qualificação da comunicação, que é um desafio muito grande, não só no contexto, diria assim, das igrejas luteranas na América Latina, mas isso é um desafio para a Federação Luterana Mundial. A qualificação funcional, eu falo aqui na atividade meio, né, na gestão, né, da casa, ou seja, isso é uma tarefa muito importante, porque muitas vezes há muito desgaste nas comunidades, paróquias, no trato das questões administrativas. Se isso funciona, tanto melhor a gente vai dar conta daquilo que é a atividade fim, que é a missão, que é a evangelização, a comunhão, a diaconia. Então, nesse sentido, eu acho que as igrejas, elas avançaram, elas amadureceram, e elas podem, sim, se apoiar, e os encontros que nós temos das igrejas luteranas da América Latina e Caribe, elas servem exatamente para isso, para que uma inspire a outra nesse processo, né, e de que uma aprenda também com a outra, né, nessa busca pela questão da sustentabilidade. Muito obrigada pela resposta tão inspiradora. É isso, lembrar que a gente somos irmãos, né? Somos parte dessa comunidade gigante da Federação Luterana Mundial, e como é importante nos comunicar para aprender, né? Por fim, Nestor, sabemos que o mundo em que vivemos passa por constantes transformações, e tais mudanças também impactam a sustentabilidade eclesial. Levando esse cenário em conta, propomos uma segunda dinâmica para encerrar. Que desafio dos dias atuais ou de um futuro próximo pode impactar a sustentabilidade das igrejas? Que caminho você indicaria para solucionar esse problema? Eu acho que nós vivemos um mundo em crise. A vida está ameaçada, a sobrevivência da espécie humana está em risco. A pandemia da Covid-19 continua. O atual modelo econômico, extremamente concentrador de renda e excludente, o que apareceu de gente mais rica e milionária nesse período, no período desses últimos 2 anos, é impressionante, ou seja, a concentração disso tudo na mão de poucos. O aquecimento global é uma realidade, nós temos um prazo até 2030 para reverter a questão do aquecimento. E mais ainda, com a guerra na Ucrânia, agora nós vemos que a ameaça de uma guerra com proporções inimagináveis são evidências, tudo isso de um desequilíbrio, da insustentabilidade do mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo insustentável que divide, espalha,
fomenta o preconceito, nos coloca em confronto por razões étnicas, de gênero, de religião, de política. O que eu gosto para mim, o que eu gosto muito e que me inspirou sempre também enquanto pastor presidente, também enquanto secretário-geral, é a experiência de Pentecostes que a igreja faz, lá em Atos dos Apóstolos. Ou seja, em Pentecostes, a comunidade cristã experimenta a ação do Espírito Santo, que reúne, que junta, que congrega, que gera entendimento, comunicação, que gera uma comunidade solidária, onde a unidade entre os diferentes que testemunham a mesma fé em Cristo Jesus é uma realidade. Eu entendo que o desafio da sustentabilidade para as igrejas está intimamente ligado com a capacidade que essas igrejas, e nós, as comunidades, vamos ter de construir relações de fraternidade nos nossos dias. Relações de confiança, experiências de reconciliação e de inclusão. Eu vejo que há por demais juízo no nosso mundo, muita exclusão, muita indiferença, muita surdez, muita violência também. Igreja sustentável, comunidade sustentável, para mim, é igreja e comunidade que tem um coração sensível, diaconal, acolhedor. Comunidade sustentável, para mim, é a igreja, é a comunidade que oferece espaço seguro para pessoas fragilizadas. E nós temos muitas pessoas fragilizadas, já nas igrejas, mas também fora delas, em nossas sociedades. Uma comunidade sustentável, uma igreja sustentável, ela vai ser movida pela radicalidade do Evangelho, pela graça de Deus. E nós estamos precisando de mais graça, menos juízo, mais braços abertos, mais abraços e menos dedos apontados, acusando e julgando outros. E essa igreja, a meu ver, essa igreja sustentável, essa comunidade sustentável, ela terá que ser corajosa para resistir às forças externas, mas também às forças internas, que insistem em desagregar, isolar, fragilizar e julgar de qualquer forma, principalmente de uma forma muito farisaica. Para mim, uma comunidade solidária, uma igreja solidária, é, acima de tudo, uma comunidade, uma igreja que sabe convidar. E a igreja vai precisar ir ao encontro das pessoas de novo, para buscá-las, para acolhê-las e ser um espaço, né, um espaço seguro, né, em que as pessoas se sintam muito bem acolhidas e empoderadas novamente para fazer em frente aos desafios, né, que esse mundo nos traz, que essa a sociedade nos traz. É nessa perspectiva que eu entendo, né, que nós temos um caminho pela frente. E não é um caminho fácil, não. É um caminho em que nós temos que nos juntar, nos unir, e eu vejo que a igreja, nesse contexto da pandemia, ela foi um espaço fundamental para muitas pessoas, a partir do exercício da diaconia, da solidariedade junto com os mais fragilizados. Eu vi muitas comunidades ajudando, não se isolando, buscando fazer a diferença nesse momento. Eu vejo, então, que esse é um grande desafio para todos nós, em termos de buscar a sustentabilidade, de sermos comunidades que tenham coração sensível, diaconal, acolhedor. Esse é o meu desejo e essa também é a minha oração. Que é importante lembrar isso, né? Lembrar que a sustentabilidade que a gente fala e que nossas igrejas precisam é isso. A sustentabilidade não é só com respeito a falar de caráter financeiro, mas também o que é a confiança, fraternidade, sensibilidade, diaconia, solidariedade, porque nesses tempos é o que se precisa, nesses tempos é que a gente tem que falar. E com essa interessante reflexão, encerramos nosso bate-papo sobre sustentabilidade eclesial, hoje de maneira especial com Nestor Friedrich,
Nós, do Instituto Sustentabilidade, agradecemos sua contribuição, Néstor, e agradecemos também a você por ter nos acompanhado até aqui. A versão em texto desta entrevista está disponível em nosso website sustentabilidade.est.edu.br. Não deixe de conferir as próximas entrevistas para essa edição do quadro Tejiendo Redes e visite-nos em nossas redes sociais para acompanhar o que estamos fazendo. Se você gostou desse vídeo, nos ajude curtindo e compartilhando. Nos encontramos em breve. Até mais. Tchau! Tchau, abraço para todos e todas.